Olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse que é o terceiro episódio do Repercuta, uma edição especial, 20 de setembro, dia do baterista. Eu confesso a você que até inicialmente, fazendo as pesquisas, né, aqui para essa edição, que fica mais livre, uma edição mais comemorativa mesmo, confesso para vocês que fiquei um pouco decepcionado, porque tinha pensado que seria uma data que eu teria alguma carga sentimental para contar a vocês aqui, chorar se possível, sabe? E não é nada disso. Pelo que eu encontrei em pesquisas, é apenas uma data escolhida pelos próprios bateristas num fórum, num portal, pela internet. E parece que é uma data que tem muito mais a ver, essa escolha do dia. Tá muito mais para a data comercial, tal como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, no sentido de aquecer mercado, esse tipo de coisa, do que propriamente perto de alguma data importante, algum acontecimento marcante nesse sentido. Então é isso, mas isso não tira o brilho da data. E aí acredito que também, pelo que encontrei, o portal era exatamente o site Batera, que houve uma data escolhida e houve uma votação, algo desse tipo. E aí ficou escolhido o dia 20 de setembro, né? Então não temos um grande fato necessariamente. Mas por outro lado também é interessante porque os próprios bateristas criaram a data, né? Também procurei desde quando essa data existe, não encontrei também. E nessa edição do Repercuta, eu tive a ideia de trazer um pouco sobre a trajetória da figura do baterista, né? A história do baterista se confunde com a história da própria bateria, né? Até porque a evolução dela, muita coisa do que veio depois, deve muito ao trabalho dos bateristas, né? E por conta disso a gente vai fazer, de certa forma, sobre a trajetória da figura do baterista ao longo das décadas. E como a gente já sabe, a bateria é um conjunto de vários outros instrumentos. Então, nas big bands, em grupos que contavam com grandes naipes de metais e tal, de cordas também, a bateria ela era dividida e era tocada de forma separada, né? Ou na verdade nem existia bateria, eram vários instrumentos que tinham seus nomes, né? E apenas depois, com a evolução do instrumento, apenas um músico passou a substituir 4 ou 5 pessoas. E por conta disso a gente entra na era pré-moderna da bateria, como a gente pode chamar, né? E aí foi onde se iniciou a ideia do baterista como alguém que possa gerar entretenimento de fato, já que era uma figura ali que centralizava e tinha um papel importante visualmente, inclusive também, nas configurações das bandas. E esse espaço, essa permissividade que houve, acabou também permitindo que vários estabilizassem, né? Aquelas figuras dos showmans, como a gente sabe. E com o passar do tempo, também foi possível perceber que a figura do baterista começou a ser tratada não apenas como uma pessoa que está ali para executar mecanicamente, enfim, a parte rítmica das bandas, né? Mas começou a se perceber que o baterista era alguém que podia ser apreciado, admirado, enquanto um espetáculo num contexto maior, além apenas das execuções. Então abriu esse espaço também para as criações de performances e de assinaturas pessoais no tocar bateria, né? E nesse sentido, a gente teve terreno fértil, né, para surgimento de novas técnicas, recursos visuais. Então cada baterista tem a sua assinatura, o seu modo de tocar e suas particularidades, né? Então cada um tem recursos
particulares, visuais, não visuais também, de técnicas, e inclusive começaram a se ater nessas questões exatamente por conta das performances deles, que eram muito pautadas em técnicas, né? Em técnicas que eles mesmos desenvolviam, né? Então, dessa forma, a figura do baterista começou a se popularizar e ganhar mais espaço e mais respeito no grande público. A própria sociedade passou a aceitar mais, de forma geral, né? Que um ou outro baterista se torne notável, né? Então, um bom exemplo disso, inclusive, é um dos artigos que eu estou utilizando como material teórico. Encontrei bastante coisa, mas como a ideia é que essa edição não fique tão longa assim, um dos artigos que eu estou utilizando é o que se chama Breve Reflexão sobre o Baterista ao longo da História do Entertainment ao Solista, né? Ele é de 2018 e foi escrito por Eduardo Lopes, né? Da Universidade de Évora. Muito interessante o artigo, curto, vai direto ao ponto. E é muito interessante, principalmente para você que quer entender um pouco mais o contexto histórico, né? As características de cada época ao longo das décadas e tudo. E também para você entender um pouco como tudo se deu, né? Hoje a gente está acostumado a ver um show, a ver uma banda e acredita muitas vezes que tudo foi estabelecido ali, se consolidou e assim está desde então, né? E quando na verdade é tudo fruto de uma construção, né? Então, voltando para nossa rota aqui, dessa trajetória da figura do baterista, a partir de técnicas, a partir dessas figuras que começaram a se destacar nas grandes bandas, enfim, onde quer que seja, a partir do momento em que se montou algo diferente, né, em que há uma nova configuração, já que agora apenas um instrumento e apenas uma pessoa executando, houve a possibilidade, inclusive, de um desenvolvimento e do surgimento de músicos mais virtuosos, né? Que acabaram levando o tocar a um nível técnico que leva o ofício enquanto excelência, sabe? Então, de forma nunca vistas antes, né? Então, nos espetáculos, tanto especialistas e também pessoas que não são especialistas da bateria acabaram por ter atenção presa ali pelas performances dos bateristas, né? Então a gente está falando, inclusive, do período ali por volta dos anos 20. Havia aquelas atividades segmentadas, né? Então tinha um baterista dos estúdios, que tinham contratos com estúdios e que prestavam serviços, né, para vários artistas. Tinham também os que gravavam em função do cinema, o cinema mudo na época, né? Então, inclusive esses bateristas eles tinham aquela preocupação, aliás, os músicos de forma geral, porque nos serviços para o cinema, né, eles tinham inclusive que ter a noção dos elementos do Foley, né? O Foley é aquela modalidade de marca sonora para o estúdio de cinema, em que o filme todo pré-pronto, ele depois recebe uma espécie de marcações sonoras que perpassam ali todo o andamento do filme, né? É basicamente aqueles sons de onomatopeias, né? Aqueles sons dos passos em palmas, sons da natureza, trovões e tal. Tudo isso era aplicado depois, né? Alguns desses sons, claro, pertenciam à diegese do filme, que é naquele sentido em que o som ele faz parte da narrativa e o personagem ouve também, faz parte do mundo dele. E alguns sons não. Então, assim, isso tem que ser equilibrado. A trilha sonora, nesse período, ela passa a ter uma função diferente de apenas marcar, ambientar as cenas, né? Ela faz parte diretamente ali do ritmo do filme, de certa forma, né? Então, muitos bateristas eram funcionários dos estúdios também para esse sentido, né? E, claro, além das atividades em estúdio, também haviam os shows, né? E aí, com o passar do tempo, é que a experimentação ela passa a se estabelecer, os bateristas começam a ter mais liberdade, já que muita gente acabava indo aos eventos para vê-los, né?
Então a figura do baterista ela acaba ganhando um teor de maior espetáculo e também, de alguma forma, através do trabalho de alguns bateristas, também ganhavam um tom lúdico e muitas vezes cômico às performances dos bateristas da época. E isso se estende pelos anos 30 e 40, né? Mas antes de passar para a próxima década, para ilustrar um pouco sobre esse período, anos 20, 30 e 40, a gente vai ouvir um pouco da performance do baterista Fred Kramp. A gente não tem um recurso visual aqui, mas a gente vai ouvir um pouco da performance de Fred Kramp. Vamos lá. E a performance do Fred é aquela coisa, né? Bastante expressiva. Muitas vezes a própria performance visual dele acaba suplantando um pouco a performance musical, de certa forma. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que muitas vezes ele toca, ele executa ali algumas ações da bateria, mas também tem muito mais o que se vê, né? Então ele pula, ele pode performar, dançar e tal. É praticamente uma relação dele ali com o instrumento de forma que se destaca muito mais os movimentos e tal, o que se aproxima bastante, na minha opinião, do teatro e também dos filmes do período ali do Chaplin, né? Aquela coisa da dança, aquela coisa das marcações da bateria, elas terem a ver muitas vezes com ações que ele está fazendo ali, sabe? Então a queda, ela funciona muito mais enquanto produtora de onomatopeias, digamos assim, em vários momentos da performance do Fred. E agora a gente passa para os anos 50, né? E nessa década a gente dá para perceber que há um início desse reequilíbrio, no sentido de tanta performance visual e que não tem a ver diretamente com música, começa-se a aparecer as figuras virtuosas e que são nomes consagrados, né? Essa década de 50 é uma era, inclusive, que é tratada enquanto dividida, né? Entre dois grandes bateristas, nomes conhecidíssimos, né?
a década de 50 é tratada como a era Gene Krupa e também a era Buddy Rich. 2 grandes nomes, dispensam apresentações, a gente vai ouvir um pouco mais na frente as performances dos dois. Mas na década de 50, não só os dois, mas também a gente tem o Max Roach e tem outros bateristas, em que começa-se a parte musical, de fato, a parte técnica, por assim dizer, ela começa a ganhar destaque frente às performances apenas visuais e lúdicas. Agora, claro que, por exemplo, nos números do Buddy Rich, por exemplo, o que é curioso falar também é que tem um trecho dele, inclusive, que ele utiliza apenas os sons das baquetas batidas umas nas outras, né? Então isso tinha um pouco também desse traço de tentar trazer um pouco algo mais lúdico, algo mais próximo, né, das performances corporais, digamos assim, entendeu? E o que era de fato algo fora um pouco do que se via, né? Porque muitas vezes o cara estaria ali tocando a bateria e tal, e, por exemplo, toques de baquetas, elas acabam trazendo um pouco mais dessa curiosidade, né? Gerando interesse no público e tal. De alguma forma também era nesse sentido de agradar o público, né? E muitas vezes não davam muita atenção à bateria. Então, sem muita conversa, a gente ouve na sequência um número solo do Gene Krupa e também um do Buddy Rich. Vamos lá.
The cat's a killer diller. Drum boogie, the drum boogie woogie. Come on, group, knock yourself out. Just gently jam the jiving drum boogie. The cat is rocking with a solid 8. I tell you it's more to gay. The joint is jumping with a drum boogie. Drum boogie. Drum boogie woogie. Yeah! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Boogie!
Então é isso, e assim, completando também nos anos 50, a gente não pode deixar passar, a gente tem que destacar também que eram as épocas, era a época, na verdade, das big bands, né, de jazz. Então, a performance do baterista, quando começou a se destacar, como eu já falei, ela tinha muito também, a cena muito diferente, no sentido de que os bateristas, eles não apenas tocavam literalmente a bateria, mas eram performances pautadas em movimentos, então muitas vezes eles se levantavam, movimentos diferentes, né, do que a gente está acostumado a ver. Então, nesse sentido, a gente tem que destacar também, não pode deixar passar, outra figura importante, que é o Barrett Dimms. A gente vai ouvir um pouco agora, mas eram performances pautadas em que o baterista tinha o seu momento solo ali, na hora do espetáculo, e muitas vezes ele se levantava e saía tocando em outros lugares, assim. Inclusive eu lembro que esse tipo de coisa, quando eu era criança, eu lembro que eu via muito desanimado, o cara tá tocando, daqui a pouco ele sai, começa a tocar na parede, começa a tocar em outras coisas que não o instrumento, né? E aí essa performance que a gente vai ouvir, em um dos trechos, o Barrett começa a tocar na bateria, e aí ele vai pro chão e para numa cadeira na frente do palco. E após tocar a cadeira, ele vai retornando, o que causa tanto curiosidade no público, como também nos colegas de banda. Então vamos ouvir. Seguindo agora na década de 60, que é praticamente a era do rock, né? E segundo o próprio artigo do Eduardo Lopes, por exemplo, ele cita explicitamente que até essa década, né, essa atividade do baterista ainda era vista como meio que uma espécie de mistura entre o espetáculo de coordenação, em que envolvia todo esse espetáculo além da música, como a gente já vem falando, e misturando tudo isso com o espetáculo propriamente musical, né? Então havia espaço tanto para o espetáculo visual, como também as técnicas, né? E o virtuosismo dos bateristas que vinham surgindo. Inclusive os espetáculos, os números, né? Eles eram meio que divididos entre um momento mais musical e um momento mais inventivo, que tenha mais espaço para malabarismos e tal. A própria performance do Barrett Dimms, ela traz um pouco disso. Em muitos momentos ele está tocando com a mão só e a outra mão joga a baqueta para cima ou gira a baqueta, sabe? Muitas das coisas que alguns bateristas hoje ainda fazem, ou vários bateristas fazem, né? Também teve guarida naquela época, né? Surgiu naquela época ali.
E essa década de 60 é tida como a década Ringo Starr, digamos assim. O surgimento de várias bandas, né, no cenário americano e inglês também, dentre as quais surgiram os Beatles, né? Mas antes da gente ouvir um trecho do Ringo Starr, que ilustra um pouco essa década de 60, mas nós temos vários outros bateristas, a gente podia passar o dia falando aqui, mas a gente ainda ouve um pouco do Sonny Payne, que é outro baterista da época também, que se notabilizou na década de 60, e a gente vai ouvir um pouco da performance dele. Thank you. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now at this time, we would like to feature at the drums, Mr. Sonny Payne.
gentlemen at the drum, Mr. Sonny Payne. Então, retornando, trazendo um pouco sobre essa questão da década de 60, a gente vê que os bateristas apresentavam um certo equilíbrio, né? Tendo a parte musical agora como prioridade nos shows e espetáculos em que acompanhavam as bandas, né? Ainda tinha com alguns números meio malabarísticos, um exemplo, como eu já citei, é o da performance das baquetas ou nas outras que o Buddy Rich usava. E assim, até trazendo uma opinião também, acredito que até ainda tinha um pouco de musical, né? Porque assim como o silêncio, os sons de baquetas também podem ser utilizados. Enfim, aquele timbre ali, se ele fizer sentido na composição musical, ele também tá contribuindo para a construção da canção como um todo, né? Para a construção da música como um todo. E por outro lado também essa demanda do recurso visual para poder agradar a audiência também era suprido, né? E só fazendo um parênteses aqui também, o interessante é que trazendo para hoje, se vocês discordarem, vocês podem deixar seus comentários aqui também, mas esse recurso visual, acredito eu, ele está muito mais incorporado nos sets agora, sabe? Com algum prato diferente, com algum material diferente, peles, tudo é bastante... tem um apelo bastante visual, com cores, com brilho, enfim. Então, acredito eu que muito desse recurso visual ele já está incorporado nos sets, sabe? Eu lembro, assim que comecei a tocar, apenas de ver uma bateria montada, ela já era, em si,
um recurso visual, assim, era bonito apenas de ver. Eu não sei se é porque eu tô do lado de cá dessa situação, mas apenas de deixar ela montada lá num show, quando você chega que ela já tá montada, ela já é um artifício visual, né, para o público como um todo. E então a gente entra agora na década de 70, que a gente também tem grandes nomes ainda dentro da era do rock, né? E de cara a gente destaca o Keith Moon e também o John Bonham, obviamente. E marcando essa década, né? A gente tá falando do que seria um mainstream, digamos assim, que apesar da gente ter baterista performático, que usa muito desse recurso visual até hoje, é uma década muito pautada em que bateristas são voltados bastante para a parte técnico-musical, digamos assim. Então, tem muito mais preocupação em tocar, em impactar o público, tocando, do que necessariamente performando corporalmente, digamos assim, né? Dançando, usando outras modalidades. E assim, anos 60 e 70, a gente poderia inclusive fazer um episódio só dessa década especificamente, se vocês concordarem. Deixa a tua sugestão tanto lá no Instagram, repercuta.pod, como também no próprio Anchor, que a gente também tem espaço para comentários, ou enfim, me procura também pelo Instagram, dá tua opinião, é bastante importante o teu feedback para mim. Mas também tem muitos outros bateristas que a gente pode citar, né? Desde o Cozy Powell, o Roger Taylor, Bob Burns, o Buddy Miles, que a gente também já fez postagem aqui dele na página do Instagram, o Vinnie Colaiuta, o Charlie Watts, Bill Hard do Black Sabbath, o Billy Cobham, Carl Palmer, Ginger Baker, enfim, a lista é gigante. O próprio Mitch Mitchell, a gente tem Ian Pace, o Lee Kerslake, que felizmente faleceu recentemente, e a gente tem Don Brewer do Grand Funk Railroad, que eu também postei na página do Instagram, fez aniversário em setembro. Enfim, vários bateristas, inclusive bandas em que tem o seu baterista praticamente enquanto protagonista, de certa forma, né? Os anos 70 é pautado dessa forma. O próprio Neil Peart, do O Que Falar, né? O Que Falar, também completaria idade nova no mês de setembro. E como é sempre legal de ouvir, a gente passa também para ouvir um pouco algumas performances solo. Vamos para a bateria isolada com Bill Hard, Black Sabbath.
E sem sair de cima, a gente vai para Keith Moon e depois John Bonham.
Então a gente chega na década de 80, o que para mim, duas áreas distintas, mas que marcaram a década, o metal, né? O crescimento do heavy metal, e também lá na outra ponta a dance music, né? Que também contava com vários bateristas que são mais do groove, mas que marcaram a época. Um no eixo mais comercial, mais pop, e o outro no eixo mais, como eu posso dizer, mais técnico, inclusive, talvez não que os bateristas da dance music e tal não tenham sido técnicos, e eram, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, até fazendo pesquisa para outros episódios que vão vir no futuro aqui do Repercuta, e também para esse episódio especial. E é uma coisa que me veio na cabeça, a questão dos bateristas do metal, né? Eu gosto de fazer uma analogia, inclusive, com pilotos de corrida, né? Para mim, da mesma forma que um piloto de Fórmula 1, ele tá ali para levar o equipamento ao limite, né? E aí, a partir disso, a gente tem outros paradigmas, a gente evoluir, progredir. Da mesma forma, os bateristas de metal, para mim, a técnica, até a exaustão em muitas situações, né? E que, assim, acredito que muitas das coisas que a gente vê hoje em sets, em equipamentos, é muito fruto do trabalho, enfim, da expressão desses bateristas, sabe? Porque os caras levam os limites, assim, levantam o sarrafo lá em cima e mostra que dá para fazer mais, que dá, assim, há limites em que a gente não estava acostumado, a gente tinha aquele paradigma, né? Ali, e eles conseguem transpassar, é algo estabelecido já, né? Então, para ilustrar essa década de 80, a gente tem a performance do Jeff Porcaro, a gente vai ouvir agora.
E agora, para ilustrar também e representar o metal, a gente ouve também parte da performance de Dave Lombardo, do Slayer, aqui no Repercuta.
Chegamos então na década de 90, né? Com essa era do rock, a gente tem o grunge, um grande destaque, também aos movimentos das bandas inglesas dos anos 90, mas também se a gente está se atendo na coisa das figuras dos bateristas notáveis, mas a música que vinha sendo produzida no mundo inteiro, a gente tem, enfim, o metal continua, a gente tem as bandas do trip hop também, que já misturavam um pouco de jazz com R&B e com hip hop. Então, assim, a gente pode passar, tipo, é uma década até um pouco mais alternativa, né? Enfim, a gente também poderia fazer um episódio só focado também nessa década. Estou pensando seriamente em convidar vocês para fazer essa viagem a partir das décadas, né? A bateria ao longo das décadas. Mas para ilustrar a década de 90, a gente escuta um pouco da performance do Dave Grohl à frente do Nirvana. Fiquei muito na dúvida entre qual dele e do Matt Cameron. Curto bastante, mas vamos ver aí, de repente ela também entra. Vamos dar uma sacada.
E chegando na década de 2000, né, a gente tem o indie rock, a gente tem várias bandas que vieram também, que transpassaram as décadas, né? Mas para ilustrar essa década, o início da década de 2000, a gente destaca 2 aqui. O Travis Barker, né, que fez muito nome à frente da banda do Blink-182, né? E também o John, eu sempre me confundo falar o nome dele, mas é o John Doumaway, do System of a Down, né? A gente também ouve na sequência as performances desses 2 bateristas. Vamos lá.
claro, a gente chega na década de 10, né? A gente já está em 2020 e já se foi mais uma década. E para ilustrar essa década, em que, a exemplo da década de 90, várias bandas transpassaram esse período. Mas, assim, antes a gente passar para ouvir uma das performances para ilustrar essa década, a gente não pode esquecer, claro, dos brasileiros que fizeram história, né? A gente podia também passar aqui apenas um episódio completo se dedicando a eles, né? Espero um dia poder fazer também. E a gente pode destacar o Eloy Casagrande, o Aquiles Priester, vários outros bateristas das décadas passadas também, o próprio João Baroni, Charles Gavan, os bateristas os bateristas brasileiros das bandas dos anos 70 também, grandes virtuosos também, merecem um episódio especial. A gente vai ter muito tempo ainda para fazer. Essa ideia agora desse especial do Dedo Baterista é muito mais perpassar as décadas e de certa forma comemorar essa data. Pelos anos 10 ou 2010, como queiram, representando, a gente ouve uma faixa isolada do Matt Helders. Olha, foi um prazer, tenho que confessar que foi um prazer fazer essa pesquisa para esse episódio especial, e também foi bem difícil fazer no sentido de que tanto baterista histórico que marcou época que
eu podia ter feito aqui durante horas e horas. Muito baterista que eu não citei, enfim. A história é longa e ainda bem, né? Ainda bem que quem ganha com isso é a gente. Mas eu também não podia deixar passar, muito importante, no meio das pesquisas que fiz, a baterista mais longeva, né? Viola Smith, 108 anos. Diga aí. Ela nasceu em Wisconsin, nos Estados Unidos, e trabalhou bastante em orquestras e músicas populares, né? Desde os anos 20 até 75. E também foi uma das primeiras bateristas profissionais, né? E no meio de todo aquele cenário da época, em que as mulheres, as meninas da época, né? Elas tinham a tendência a estudar piano, a Viola acabou escolhendo a bateria, né? E sobre tocar tão bem quanto os homens, a gente abre uma aspa aqui para a fala dela de suma importância. Ela chegou a argumentar que, abre aspas, nestes tempos de emergência nacional, muitas das estrelas instrumentistas de grandes bandas estão sendo convocadas. Em vez de substituí-los, os homens no caso, né, por um talento que pode ser medíocre, por que não deixar algumas das grandes garotas músicas do país levarem seus lugares? A Viola tem vários serviços prestados, desde gravações, aparições em programas de TV, musicais da Broadway, longa-metragens e também alguns prêmios. E é com o solo da Viola que a gente encerra esse episódio do Repercuta. Quero agradecer a você que chegou até aqui. E se você toca, manda teu material para mim. É muito importante para mim essa proximidade. Se tiver alguma sugestão também, pode ficar à vontade. Pode usar o direct lá da página do Instagram. E a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço e feliz dia do baterista.